Olá, bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a tua vida seja iluminada nesse novo dia e que muitos dos teus projetos, se não todos, saiam da gaveta e passe a entrar em ação. Em nome de Jesus. Essa é a bênção que eu te desejo nesse dia maravilhoso. Obrigada por estar conosco em nossa oração da manhã. Hoje vamos estar lendo o capítulo de número 7 do segundo livro dos Reis. E o capítulo de número 7 do segundo livro dos Reis tem como título Eliseu prediz a fartura. Oh, glória! Isso é muito bom para quem passou pelo sufoco que eles passaram, né? Naquele período, com a fome, que chegaram a comer esterco de pomba. Fartura é bênção de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo por porta de Samaria. A porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Misericórdia, aí vem coisa. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvar suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios,
e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial. Esfameado, não? Esfameado, sim. E por isso, bem sabes que eles que estávamos enfaimados ou enxomeados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios apressados jogaram fora. Então voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. E puseram o rei na porta o capitão em cuja mão se apoiava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei quisera a ele. Dissera a ele, né? Quisera, gente. Assim se cumpriu o que falava o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus, disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que o verás com os teus próprios olhos, porém dali não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Glória a Deus. Não duvide de um profeta de Deus. Quando, certo que há falsos profetas, né? Isso é bíblico, mas tem que analisar primeiro. No caso do profeta que falou, todo mundo já sabia que quando ele dizia, era porque Deus tinha falado com ele, né? A situação era meio complicada, realmente. Como sair, de onde sair tanta comida assim do nada, né? É preciso ter muita fé. Porque a palavra diz: se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostardas, dirás a esse monte que se remova daqui e ele se removerá. Então isso deixa bem claro que muitas coisas que queremos, que às vezes até determinamos, não alcançamos porque a nossa fé não é o suficiente. Jesus também falou:
Quando ele andava em suas pregações, ele falou: se tiveres fé, farás coisas tão grandes quanto eu faço. Então, tá mais do que claro, a nossa fé nos impede de alcançar aquilo que queremos, que desejamos. Tendes fé? Então, consegue. Não era isso também que Jesus perguntava quando alguém pedia para ser curado de alguma coisa? Ele dizia: tens fé? E de acordo com o que a pessoa dizia, ele dizia: a tua fé te curou. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que a tua fé, se está pequena, pede a Deus para aumentar a tua fé, né? E que a tua fé te leve a alcançar todos os teus alvos, todos os teus objetivos, todos os teus bons sonhos. Em nome de Jesus. Amém? E outra coisa, procura fazer isso sim, procura entregar o teu coração ao Senhor Jesus, procura fazer as coisas boas, procura ouvir e obedecer a palavra de Deus para tua salvação. É isso, porque Jesus está voltando e você precisa se preparar. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Graça e paz seja contigo.